Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Giovanni Briscassini Pittiotti, eu sou assistente de juiz e fundador do cursinho 90 Pontos. Eu recebo muitas demandas relativas a como conciliar a saúde mental, o bem-estar com a disciplina nos estudos. Por esse motivo, eu e minha amiga Rafaela começamos uma série de entrevistas, tanto com profissionais da área da saúde mental, bem como com outros que, por suas vidas, por suas carreiras, por seus estudos, lidaram com esse tema na prática. Hoje eu estou falando com o secretário adjunto de saúde de Jundiaí e doutorando em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP, Alan Gomes de Lorena. Como que você está, Alan? Tô bem, Giovanni. Estou super bem, feliz de estar aqui hoje nessa conversa, nesse papo. Saúde mental é um tema importantíssimo na área dos estudos da saúde mental. Acho que vai ser uma conversa boa hoje. Com certeza, ainda mais porque o senhor vem de uma área que é um pouco incógnita de muita gente, né? A saúde coletiva. Sim, bastante incógnita, né? Eu sou sanitarista de formação, eu sou formado em saúde pública pela USP, e toda a minha trajetória acadêmica ela vem nesse escopo, né? De pensar a saúde mais perto da vida das pessoas. É uma incógnita, mas ao mesmo tempo é algo que todo mundo vive na prática, né? Que é como produzir saúde ou como manter a sua saúde de uma forma mais leve, mais adequada. É aquilo que existe, está onipresente praticamente, mas ninguém não, né? Mas ainda não tem tanto conhecimento de todos. Se o senhor fosse apresentar em 2 frases para alguém que está estudando para concurso, está querendo entrar na vida pública, ter uma carreira pública de impacto, o que você diria? Eu diria em 2 frases que hoje eu sou, de fato, um profissional de saúde pública implicado com a vida e que também eu pesquiso sobre a vida. Então a minha apresentação está nesse campo, né? Uma pessoa que vive a saúde pública profissionalmente e que também pesquisa o que é saúde. Difícil, né? Essa questão de pesquisar o que é saúde é muito interessante, né? Porque é um conceito que, principalmente quando entra nesse aspecto mais mental, acaba tendo muita escolha, entre aspas, né? Acaba sendo muito uma construção, não só um diagnóstico, né? E isso saiu um pouquinho das perguntas, eu não sei como seguir a partir daqui. Não, tudo bem. O que seria saúde coletiva? É uma área na qual profissionais de outros setores, como do direito, teriam como contribuir? Com certeza, com certeza. Saúde coletiva é uma área interdisciplinar formada por várias profissões. Inclusive o direito tem um papel fundamental que é exatamente nessa garantia, né, de direitos constitucionais. O SUS é uma política pública ampla, né, que dialoga e articula principalmente o direito à saúde. Direito à saúde, como muita gente pensa, não é só o acesso ao médico, não é só o acesso à consulta, não é só o acesso ao exame, né? Saúde coletiva é uma forma da gente articular a dimensão política, a dimensão cultural, a dimensão histórica, a dimensão racial nesses processos de produção de saúde, né? Quando a gente fala que há um jeito de produzir saúde, né? Há uma forma de compreender a saúde, é porque ela foi construída historicamente, ela foi construída judicialmente, juridicamente, a palavra mais correta que eu poderia trazer aqui. Então todo mundo participa da saúde coletiva porque ela é essa área interdisciplinar. Então se a gente coloca o problema para o direito, como é que eu garanto um direito que é constitucional? Pela via da judicialização, pela via da compreensão do que é o direito sanitário, pela via da compreensão do que é um direito global à saúde pública. E dando um exemplo prático, né, de como o direito se acopla à saúde coletiva, é exatamente o que a gente viveu com a pandemia de Covid-19, né? Ela foi terminada no ano de 2022, mas o que ficou posto no período da pandemia é esse direito global à saúde pública, no sentido de criar mecanismos regulatórios de manutenção da saúde. Como é que eu protejo populações de um mundo todo em relação à entrada de novo vírus? Há essa regulação sanitária, que é pauta do direito. Então, quando a gente fala que a saúde coletiva ela é uma área interdisciplinar, todo mundo pode contribuir a partir das suas áreas de expertise, o direito, a filosofia, a educação física, até mesmo as artes visuais, o campo da cultura. As artes visuais? Que curioso. Como? Como? Muito simples. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de uma forma de imaginar a saúde, né? A gente está imaginando toda hora o que é saúde e doença. E com as artes visuais tem um campo muito vasto na própria saúde mental, né? Então se a gente olha o que foi a reforma psiquiátrica, também tem um fundamento importante no direito, né? Que é garantir cuidado e saúde para as pessoas que foram institucionalizadas. As artes visuais entram como uma disciplina, uma interface de compreender esse olhar do louco, de compreender o olhar do doente, da pessoa em sofrimento mental. E aí tem um filme, não sei se você já viu, que se chama Nise no Coração da Loucura, que está lá, uma forma de saúde mental articulada às artes visuais, a partir da pintura, a partir do poema, a partir de outras delicadezas do cuidado que não estão postas pra gente ainda. Ou a gente vê como menor de saúde. Achei isso interessantíssimo, interessantíssimo. Exato. Então, é por isso que essa área é interdisciplinar. E aí eu quero te desafiar também nessa conversa de como você entende a saúde na perspectiva do direito. Saúde na perspectiva do direito? É uma pergunta que gera uma certa reflexão aqui, porque eu me interesso muito por direito,
e eu também me interesso muito por filosofia. E eu tenho escrito muitas coisas próprias, né? Eu vejo a saúde, de um viés jurídico, justamente como uma construção que vai se dando tanto dentro dos valores socialmente postos, mas também no contexto de dinâmicas de poder. E não só dinâmicas de poder, como, por exemplo, uma classe que detém os meios, outra que não detém, mas também com uma série de pequenos nuances, uma série de microinteresses, né, microinteresses dentro da política partidária, microinteresses dentro da estrutura do judiciário, microinteresses dentro da execução das políticas públicas, de quem produz a ciência por trás disso. Então, quando a gente fala em saúde, eu imagino que todos nós estamos mirando num bem-estar, né, algo que a gente associe a uma dimensão do bom atrelado ao nosso estar no mundo físico e mental, e que o que o direito acaba fazendo, ele acaba sendo o produto último, né, porque ele tem o acesso à estrutura coercitiva, né, ao fazer acontecer na prática, ele acaba, dessas dinâmicas de poder, dessas vontades de cada um, chegando em como esse conceito coletivo se define na prática. Mais ou menos se define e se executa, né? Exato, se define e se executa, né? Porque o SUS é regido por uma série de leis, decretos, portarias, né? Então tem sim uma dimensão jurídica da construção do SUS que é muito importante na prática do judiciário, né? De se atentar e atender a essas normativas, né, públicas e jurídicas, né? Às vezes, a compreensão do juiz no campo da judicialização não é que está no SUS, é a própria compreensão dele. Então, essa conversa é importante para a gente começar a formar e instrumentalizar as pessoas interessadas no campo do direito, no campo da saúde pública, que existem leis. E essas leis devem ser cumpridas a partir de um aparato jurídico estatal e não de uma compreensão única, de um certo juiz. Solipsismo, né? Exatamente. Exatamente. É um desafio que a gente tem, né? Tentar eliminar a discricionariedade, ao mesmo tempo em que não se torna aquela coisa dura lex, sed lex, sem nenhuma... É realmente um desafio, né? É um paradoxo, não é uma coisa que um dia se assenta e se resolve. Não, é uma questão ao infinito, ela sempre vai ser levada ao infinito. Partindo à próxima pergunta, na sua experiência, o que as pessoas mais subestimam das dificuldades práticas na vida dos profissionais da área da saúde e que mudança na condição de trabalho deles mais serve a viabilizar o bem-estar ao longo das jornadas extenuantes e de todas as dificuldades emocionais que vem no caminho? Com certeza é a prevenção quinquenária. A gente na saúde pública, né, organiza a prevenção em saúde em 5 dimensões, né? A prevenção primária, secundária, terciária, quaternária e quinquenária. A prevenção quinquenária, ela surgiu no contexto da pandemia de Covid no seguinte sentido: a gente precisa cuidar das pessoas que são afetadas pela Covid, mas principalmente a gente precisa também cuidar dos profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa emergência de saúde pública. E a prevenção quinquenária, muitas vezes as pessoas acabam não dando muita atenção, que a gente também precisa cuidar dos profissionais de saúde. Hoje, uma das principais desafios e demandas que a gente tem hoje, tanto no setor público quanto no setor privado, é exatamente essa carga emocional, né? Esse esgotamento mental que os profissionais de saúde têm enfrentado no seu dia a dia, seja pela falta de infraestrutura, seja pela deficiência de recursos humanos, seja pelas condições próprias de trabalho que essas equipes precisam ter para executar o seu trabalho, né? A sua produção do cuidado. Então, hoje, o nosso principal desafio no SUS é trabalhar a saúde mental dos trabalhadores da saúde, né? Porque a gente tem vivido momentos bem difíceis no SUS, de cada vez mais ter uma população muito agressiva com seus profissionais de saúde, né? Se a gente olha os dados, né, de violência interpessoal nos profissionais de saúde causada por usuários, esse número ele é bastante alarmante, né? Bastante crítico, porque é por uma falta de compreensão, né, do que é o servidor público, quais são as condições de trabalho que ele tem e por que ele opera o trabalho daquele jeito. Então, hoje, com certeza, a carga mental dos profissionais de saúde é um desafio importante para a prevenção quinquenária, porque isso coloca outras questões para a gente, né? No sentido de olhar para isso, superar essas barreiras e consertar o trabalho no sentido mais prático e político possível. Acho que uma outra coisa que a gente tem enfrentado dentro do campo do SUS, tudo que eu vou falar aqui são consequências, né, do pós-pandemia, né? São 3 anos, né, que acabou a pandemia de Covid, né? E uma coisa que a gente enfrenta também é essa baixa adesão, falta de compreensão da importância da vacinação, né? A gente tem ainda uma hesitação vacinal muito grande das vacinas, né? Tem muita fake news sobre a questão da imunização. Então a gente enfrenta também, né, a hesitação vacinal muito acoplada com as fake news, com os factóides que são criados, né, nos meios de comunicação do que é a vacina, da importância da vacina. A gente sabe que vacina salva vida, a gente sabe que vacina é um componente importante da prevenção primária e que vai articular até a prevenção quinquenária. A gente precisa da vacinação como esse elemento forte dentro da construção do SUS, que é um dos principais desafios dos profissionais de saúde.
de fazer esse convencimento público para a população. Você trouxe dois aspectos que a gente normalmente não pensaria muito, né? A dificuldade que o médico, ou o enfermeiro, ou outro profissional lá da linha de frente tem de persuadir o paciente a seguir o tratamento que ele precisa, e também a questão da violência, né? Essa agressividade, eu acredito que ela se mostra, que ela se estimula por algumas manchetes que às vezes se acabam tendo, uma certa forma de narrar o serviço público. O médico estava dormindo no meio do plantão. Mas desconsideram quantos plantões o médico está fazendo, e que normalmente naquele local não teria ninguém na hora, né, para ser atendido. Só que tudo isso rende manchete, né? E eu, sinceramente, às vezes até me pergunto se só rende manchete ou se é um pouquinho mais que isso, porque a ênfase que se dá, né, ao que acontece de ruim no serviço público é meio hipertrofiada, me parece. E quase ninguém ia pensar do médico talvez sendo agredido pelo paciente, né? O senhor disse que está com dados alarmantes quanto a isso. Quais são as tendências? O que tem acontecido? Isso mesmo, a agressividade a gente tem que pensar numa perspectiva de acúmulo. Como isso, né? Então, se eu sou uma mãe solteira, tenho 2 filhos, fui lá no pronto atendimento querendo passar o meu filho de 2 anos com um médico pediatra, né? E não tem esse médico pediatra, ou até mesmo o médico pediatra atendeu mal. Isso vai gerar uma espécie de frustração para aquela pessoa, né? Porque o momento que ela estava buscando aquele cuidado não foi adequado na compreensão dela. Mas olhando por um outro lado, né, de infraestrutura, né? Quem é aquele médico, como é que é aquele serviço, né? Exatamente isso que você falou. Quantas pessoas aquele médico atendeu? Então tudo isso é um problema de cascata que a gente tem que olhar o todo, nunca unicamente, né, a denúncia na rede social, né, a gravação que tal parlamentar fez, porque aquilo é um corte, aquilo é um recorte da realidade, não é a realidade em si. Então quando a gente olha para essa agressividade, ela com certeza é um acúmulo, porque aconteceu muita coisa ali naquele momento do atendimento, e a gente também precisa olhar como é que é a vida daquela pessoa, né? Eu já disse né, ela é mãe solteira, possivelmente tem que trabalhar, né, 8 horas por dia no espaço de trabalho, tem que trabalhar quando chegar em casa, né, tem que cuidar dos filhos. Então é uma jornada tripla, e quando quer buscar o atendimento de saúde, ela precisa ser cuidada naquela expectativa dela. Mas às vezes a expectativa dela não é o que o serviço público consegue adequar naquele momento. Então, quando a gente olha para os dados, né, de agressão, né, de usuário agredindo o servidor público, é preocupante por quê? Porque mostra uma certa uma falta de segurança para esses profissionais, né? A gente sabe que agredir servidor público é crime, por exemplo. E o que eu faço com esse usuário que agrediu um enfermeiro, um médico, um técnico de enfermagem? A gente não tem tanta, não sei se eu posso dizer nos termos jurídicos, tanta jurisprudência para isso, porque falta embasamento legal para cuidar disso, para olhar para essa problemática. Então os dados são alarmantes porque a gente vem observando essa tendência de aumento ao longo dos anos. A gente não sabe o que fazer. Então, num espaço como esse, é muito importante a gente olhar, né? De repente, formação de novos juízes, novos advogados que vão se ocupar com essa pauta, que hoje é uma lacuna importante. É uma coisa que nem se fala, na verdade, né? Não fosse você que trabalha muito próximo disso, nunca ia nem chegar ao meu conhecimento. Me formei em Direito, sou assistente de juiz, logo mais posso ser juiz também, e não ia ter nunca ouvido falar desse tipo de ocorrência, né? A primeira ia ser um processo que chega lá para mim. Entendeu? Com certeza. Ia ser um processo, né? E seria apenas um processo, né? Porque você não conhece a história de vida daquela pessoa, você não conhece a história de vida daquele médico, você não sabe como é que o serviço funciona, com quais condições. Então, isso pra gente é muito importante porque é uma questão de direito sanitário. E o direito sanitário é uma área importantíssima hoje, tanto no campo do direito quanto no campo do SUS, porque ajuda a gente a olhar essas questões de uma forma mais integral, juridicamente, né? Direito sanitário, direito médico, né? Então, e acho que é um campo vasto a ser explorado. Interessante. Seguindo a próxima pergunta, hoje você acumula gestão em saúde, doutorado, livro publicado e também coordena projetos. Como que você define o que priorizar? Porque se você for fazer tudo que vem na sua cabeça que você tem que fazer, imagino que você não vai parar nunca. Como você faz essa priorização? E eu não paro nunca. E é exatamente isso que acontece. E eu não paro nunca. Mas o que eu tenho feito, né, no sentido de organizar tudo isso, é realmente colocar em linhas de prioridade, né? Então, por exemplo, eu tenho essa função pública, né, numa outra cidade, né, que me leva um tempo muito importante. Então, nos dias da semana, então eu tenho esse espaço fixado que é do meu trabalho mesmo, né? Na parte da noite, em alguns dias da minha noite, então segunda, quarta e sexta, são os dias que eu me dedico para o meu doutorado. No sentido da escrita, né, de escrever a tese, de ter alguns insights. E os finais de semana eu realmente dedico para esses projetos, né? Então sábado e domingo, hoje é domingo, né, a gente está fazendo essa gravação, é um dia dedicado para fazer essas atividades que estão fora do meu roteiro
da semana, né? Então, é basicamente um planejamento muito assertivo e muito, para além de ser um planejamento assertivo, mas um planejamento real, que eu realmente consiga dar conta para eu não me frustrar. Porque a gente sabe, né, que a gente está lidando com frustrações, né, a todo tempo, né? Mesmo quando a gente planeja, né? Segunda-feira eu vou fazer isso, isso e isso. Às vezes, a segunda-feira, ela virou uma quarta-feira da minha semana. Então, acho que um planejamento assertivo, mas real consigo mesmo, é a chave para isso, né? Mas também acho que uma coisa que eu venho experimentando, né, eu falo isso muito na terapia, é não deixar isso me consumir. Me consumir para eu não ficar tão fixado nessas tarefas. Então tem dias, terça-feira, que eu furo a minha própria agenda de noite. Eu não vou ler, eu não vou estudar, eu vou ver uma série. Eu adquiri um hábito muito interessante de 2 meses para cá, que é a natação, né? Toda terça e quinta. E para mim tem sido muito importante, porque eu consigo me desvincular de tudo, assim. Eu fico mais renovado para produzir. Eu consigo... A natação acabou virando um prazer para mim. Toda terça e quinta de noite, saio do escritório, vou para natação e vou... É o seu terceiro espaço, né? É o meu terceiro espaço, é a minha terceira margem. Aquela área que não tem as expectativas que a casa tem, né? Mesmo que se more sozinho ou se more com alguém, sempre há demandas na casa. No trabalho, há demandas. E aí ter algum lugar, né, no qual você simplesmente existe e vive aquilo. Porque era justamente essa pergunta que eu ia te fazer. Eu também sou alguém que orienta a minha vida trabalhando de domingo a domingo. E eu imagino que o que viabilize isso é você ver propósito no que você faz. É você ter algum objetivo que você quer chegar, ou que você valorize a jornada, eventualmente. Eu, no meu caso, sou orientado ao objetivo, mas é aquele objetivo que faz sentido, que justifica as coisas. Sim. E por isso, você vive trabalhando desse jeito, mas não parece que te falta tempo livre. Porque dessa rotina já há um prazer, né? Sim. E essa seria justamente a pergunta que eu te fazer. Eu já vi o caminho da furada de agenda, mas além disso, tem algo mais que te ajuda a seguir isso e tá feliz, né? Como se percebe? Sim, com certeza. Porque eu vou continuar na resposta da natação ainda, porque eu acho que ela é a resposta para tudo. Então, acho que quem está assistindo vai também fazer aula de natação, porque eu acho que lá, para quem não sabe nadar, eu sou de Santos, né? Então, toda a minha infância, adolescência foi na praia. E eu não sei nadar, por incrível que pareça, morando em cidades com praia, né? E lá, na natação, é o espaço para eu me frustrar. Porque eu não sei nadar. Então eu estou aprendendo um movimento novo comigo mesmo, né? Então, como lá eu não sei nadar e eu estou aprendendo, lá eu posso me frustrar. E tudo bem que naquele espaço eu me frustrar. Porque é importante a gente se frustrar também. Acho que quando a gente faz um planejamento, a gente sempre pensa, eu vou seguir aquilo 100%, eu vou alcançar o resultado. Mas às vezes alcançar o resultado não quer dizer que eu vai estar lá 100%. Talvez eu esteja 50%, 30%. E mesmo no planejamento, há espaço para frustração. Pode parecer dicotômico o que eu estou falando, né? Porque quando eu planejo algo, eu quero alcançar. Normalmente não. Às vezes o planejamento envolve a frustração. Então, as aulas de natação têm sido importantes para mim de terça a quinta, exatamente para isso. Aqui é o espaço que eu posso me frustrar. Aqui é o espaço que eu posso errar, porque eu estou aprendendo. E é diferente de um espaço terapêutico como a terapia. Eu estou me analisando junto com uma outra pessoa. Você está falando coisas pesadas, às vezes você chora, às vezes você fica com raiva. Exatamente. E lá também eu posso me frustrar, né? Porque às vezes aquilo que eu estou verbalizando para o meu terapeuta, na perspectiva dele, foi uma perspectiva de acerto. Então, articular trabalho, articular doutorado, articular projetos, é um pouco dessa plasticidade psíquica, que é um termo importante na neurociência, né? De se adaptar a esses contextos, mas sem deixar a experiência pesada, deixar a experiência sempre mais leve. Acho que esse é o nosso desafio. E numa sociedade que cada vez mais tem exigido da gente produzir em excesso, mas sem nenhum contexto. Acho que a chave do planejamento que a gente tem é produzir com contexto, que esses contextos tragam felicidade pra gente. Sim, eu julguei perfeito isso, porque é como se houvesse uma dualidade. Por um lado, parece que você pode entrar totalmente nessa ideia de produtividade, disciplina, aquele rigor que você tem que alcançar. Isso é bom e é importante em alguma medida, porque senão você não tem estrutura. Se você vai para o completo oposto, você não quer nada e é tudo, né, hoje, aí você não tem estrutura e isso também gera angústia. Então, o que você falou, que me parece a melhor forma, é quando essa disciplina, ela vem com contexto. Essa disciplina, ela se atrela àquilo que você realmente quer, àquilo que realmente faz bem para você. E uma vez isso estando definido, aí você consegue ter a disciplina e ter o prazer na disciplina. Não que sempre vai ser, nossa, estou adorando neste dia acordar 5 horas da manhã no frio, mas vai ter sentido para você. E talvez esse ter sentido para você mais te satisfaça do que estar fazendo uma atividade que seria mais prazerosa, mas que não ia significar nada. Exato, exatamente. E para além da disciplina, eu acho que eu colocaria 2 palavras que eu considero muito importantes para o meu processo mesmo, né? Primeiro é constância, né? E se manter firme naquilo, né? Eu pratico musculação, por exemplo. E a minha constância na Dá para ver.
Obrigado. Eu preciso melhorar muito ainda. E a minha constância na musculação é de 3 vezes por semana. Eu sempre venho conversando com o meu nutri, com o meu treinador, que iria fazer 6 vezes na semana. Mas para mim isso é impossível. Eu não consigo. E tudo bem não conseguir fazer, porque eu tenho essa constância, esse compromisso comigo mesmo, de fazer pelo menos 3 vezes na semana. Beleza, é o que eu consigo fazer naquele momento, constância. Porque constância não é toda hora. Constância não é aquilo para sempre. Constância é aquilo que eu consigo programar no meu dia a dia. E uma outra coisa que é super importante é propósito. Qual é o meu propósito? Estendo essa carga horária de estudos de 8 horas por dia. Qual é o meu propósito tendo um espaço de trabalho de 10 horas por dia? A gente precisa se questionar. Porque aquela atividade repetitiva, 8 horas por dia, está gerando em mim? Qual é o meu propósito? Então, eu sempre vejo que a disciplina ela não é isolada, ela tem que estar conectada a um propósito, ela tem que estar conectada a uma constância, porque acho que isso é que gera o resultado positivo, né? Um resultado que eu consigo olhar para mim mesmo, para minha vida. Porque eu estou falando de 3 coisas, constância, propósito e disciplina, eu estou olhando para minha vida, o que eu quero para minha vida. Entre a Prefeitura de São Paulo, Sejam, Jacareí, o Respire e agora a Secretaria Adjunta em Jundiaí, a sua forma de trabalhar mudou muito. O que você manteve como um hábito constante, um fio condutor, uma linha fixa, enquanto você lidava com todas essas oscilações? É verdade, é verdade. São experiências que me mudaram muito, né? Porque cada contexto foi diferente, né? Na Prefeitura de São Paulo eu trabalhava com HIV, no Sejam com atenção primária à saúde, em Jacareí com HIV de novo, né? Mas numa outra lógica, no Respire com redução de danos, olhando a saúde mental, né? E agora em Jundiaí com essa experiência, acho que com certeza a mais desafiadora até então. E nesses espaços, né, eles são bem diferentes entre si, mas uma coisa que eu sempre carrego em todo espaço de trabalho pode parecer tão muito piegas o que eu vou falar aqui, mas eu acho que é básico para qualquer espaço de trabalho, é você estar alinhado com a sua equipe. É você estar alinhado quais são os meus princípios e diretrizes que eu preciso seguir naquele espaço de trabalho. E aí, a partir daí eu consigo, né, organizar aquela agenda de trabalho, aquela agenda política, né? Então, no meu caso, são todas experiências que eu estou trabalhando com o SUS, Sistema Único de Saúde. E a gente tem diretrizes que precisa seguir, né? Independente do campo que eu esteja, seja na atenção primária à saúde, seja na saúde mental, seja na urgência e emergência, seja na vigilância, eu preciso seguir um caminho. É claro, né, que cada contexto é diferente, né? Então, por exemplo, quando eu estava no Sejam, por exemplo, a gente precisava organizar dentro do território grupos de promoção da saúde e prevenção de doenças, para que as pessoas não adoecessem. A gente tem um cenário muito importante no Brasil hoje de doenças crônicas, né, de DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis. A população brasileira hoje ela é muito adoecida por hipertensão, diabetes e obesidade. Esse é o quadro clássico de qualquer cidade brasileira: hipertensão, diabetes e obesidade. E aí, como é que eu previno essas doenças para que as pessoas não fiquem doentes? Alimentação saudável, atividade física, olhar para as condições de vida, o que aquelas pessoas estão comendo. A gente sabe hoje, né, que os ultraprocessados ocupam um espaço importante no orçamento das famílias brasileiras, né? Que é mais barato eu comprar um miojo que custa R$3 do que comprar um molho de tomate feito de forma orgânica, tradicional, sim, tudo bonitinho. E mais prático também, né? Mais prático, né? Porque a gente vive jornadas exaustivas, né? Então é muito mais fácil eu fazer um miojo lá de 3 minutos do que preparar o macarrão, fazer o molho, né? Ralar o queijo. Então, a gente precisa olhar para esses modos de vida. Então, as minhas experiências, elas foram muito diferentes entre si, mas ao mesmo tempo não, porque eu tenho princípios, eu tenho diretrizes do que precisa ser feito, né? E em Jundiaí é a mesma coisa. A gente tem um cenário desafiador no sentido de mudar a concepção de saúde daquelas pessoas. Eu sou sanitarista, como eu falei no começo, e para mim saúde é um direito social. Saúde, para mim, não é o acesso ao médico. Infelizmente, quem está ouvindo aqui pode se frustrar, mas não é. Saúde é como eu vivo a minha vida. Se eu tenho dinheiro para ir no mercado, se eu tenho dinheiro para pegar o transporte, se eu tenho dinheiro para estar no espaço desse um dia de domingo. Então, saúde é uma coisa que está além do que a gente imagina. Então, te respondendo, não é muito diferente, mas ao mesmo tempo, o que é diferente são os contextos. Os contextos que eu estou inserido, isso é diferente, mas a forma de trabalho é a mesma, orientado à política pública, a esse direito, né, constitucional que é a saúde. Perfeito. Tá, isso é bom. Quem está no serviço público e no privado também, muitas vezes sente que o dia some entre demandas urgentes que surgem, reuniões, relatórios a serem feitos sobre o que foi feito. Como que você faz para lidar quando você está com essa sensação de só estar apagando incêndio? Essa é uma sensação que todo mundo sente, né, de apagar incêndio, né? Mas uma coisa que eu sempre tenho como perspectiva é estar na rua, é estar no território.
escutando as pessoas, né? Porque são as pessoas que sabem, né, o que está acontecendo, né? Eu tenho uma noção do que acontece no serviço de saúde, no espaço de atendimento, mas quando eu me sinto afogado, apagando incêndio, eu volto para o território, eu volto a escutar as pessoas, porque são elas que estão sentindo na pele, né? Vou dar um exemplo de ontem. Ontem a gente inaugurou uma UBS lá na cidade, um evento super importante, assim, e tinha algumas apresentações artísticas e culturais, né? Uma das apresentações artísticas estava previsto para 2 da tarde, que era uma apresentação de uma dança natalina com os idosos da cidade, aqueles idosos mais longevos, 80 anos, 85 anos, né? Então é uma cidade simbólica para a população idosa. Previsto para começar 2 da tarde. E que pra gente que estava lá, né, na inauguração, esperando o prefeito chegar, estava tudo maravilhoso. A gente consegue, a dança natalina acontece 4 da tarde. Você sabe, né? Evento político, né? Sim. Inauguração acaba atrasando. É natural. Embora a gente não possa naturalizar algumas coisas. A apresentação aconteceu 2h30. A apresentação aconteceu 4 horas da tarde. 2 horas de atraso. E aí essa pessoa idosa de 85 anos falou: vocês precisam ter mais respeito pelos idosos. A gente chegou aqui 2 da tarde. Como é que começa a apresentação? A apresentação só foi agora 4 horas. Vocês têm que se organizar, vocês têm que olhar para isso. Esse é um exemplo muito, muito clássico, né, de como eu vejo, né, se eu estou apagando incêndio, é só ouvir as pessoas. É as pessoas que estão vivendo na pele, né, o dia a dia da saúde da cidade. Uma outra experiência que a gente não tem a ver com Jundiaí, tem a ver com uma outra cidade, aqui em São Paulo, inclusive, lá no Capão Redondo. Era uma rua, né, todo o governo, né, as pessoas iam lá: a gente vai asfaltar sim, a gente vai fazer isso. E tinha uma senhorinha muito fervorosa, né, que brigava muito com a gente. Beleza, a gente conseguiu asfaltar, isso levou 2 anos. E aí teve a reeleição, né? Aí foi lá o candidato: porque a gente asfaltou essa rua, a dona senhorinha foi uma grande parceira. Eu fui uma grande parceira, mas vocês não colocaram o semáforo aqui. Então, essa sensação de apagar incêndio ela é muito boa, né? Porque a gente fica cronificado no espaço do trabalho, mas vai ouvir as pessoas de fato, né? Então, aí trazendo a relação para cá, né? Para o espaço do estudo. Às vezes eu tô lá, né? Numa jornada estudando 5 horas por dia, 6 horas por dia, mas vai conversar com outras pessoas que estão estudando também, como elas estão se sentindo, o que estão vendo. Faz uma pausa, conversa com a sua mãe, conversa com a sua namorada, com o seu namorado, para também criar outras formas de não estar toda hora, né? Estou estudando 8 horas, não consigo aprender tal conteúdo, estou apagando incêndio. Às vezes não. Sai do foco. Olha outra coisa, não fica imerso. Desviadinha e volta. E às vezes você vai lembrar por que você está estudando, né? Quando você vai falar com a sua família, quando você lembra... Porque se você estuda, é porque você quer construir alguma coisa, seja para si, ou para quem te cerca, ou para a sociedade. E você ter esse contato, eu acredito que também é lembrar do motivo pelo qual você faz aquilo, né? Não, pela senhorinha. Não, sim, não. E conversando agora com você, eu fico lembrando muito das minhas rotinas de estudo, né? Porque eu estudava de madrugada, eu não estudava de dia. Porque eu sou muito noturno, né? Então eu consigo focar mais de noite no silêncio do que de manhã. Então, era muito engraçado, né? Porque eu chegava do cursinho, né? De noite, eu ficava das 11 até as 5 da manhã estudando. Aí dormia cedo, acordava meio-dia e ficava nesse ciclo, né? E é engraçado, né? Porque minha mãe questionava muito: nossa, mas você só estuda, você só faz isso? Por um tempo eu fiquei só fazendo isso. Mas foi importante, né? Porque nos momentos que eu conversava com a minha mãe, ela virava e falava, né? Mas não precisa estudar tudo isso. Você tem domínio de português, você tem domínio de história, você tem domínio de geografia, foca naquilo que você não sabe. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dela. Acho que é verdade mesmo, né? Porque eu tô gastando meu tempo em português, sendo que a minha fragilidade na época, né, do vestibular era física. Então, essas conversas com a minha mãe também me ajudou a eu apagar o fogo que estava ali, sabe? Então eu comecei... Então é importante sair do incêndio do fogo e começar a jogar água naquilo que a gente já sabe a resposta, sabe? Sim. Um tema muito comum... Um tema muito comum entre quem nos acompanha é a dificuldade entre estudar e trabalhar ao mesmo tempo. O que você recomendaria que uma pessoa se perguntasse antes dela se responder que não dá e desistir de estudar? Bom, eu vou falar o seguinte, né, sendo bem honesto. É difícil pra caramba conciliar trabalho e estudo, é muito difícil. Mas eu faria uma pergunta importante, né? Qual é a minha prioridade hoje? É o trabalho, é o estudo, é trabalhar e estudar? Porque organizando a prioridade eu consigo criar essa organização, né? Para mim, a minha prioridade, por incrível que pareça, sempre foi os estudos, sempre. Né? Hoje a minha prioridade maior é o doutorado, mas eu tenho esse espaço de trabalho. Então, a partir disso, eu fui manejando, né? Eu fui criando estratégias, né, para a rotina.
do estudo ser de fato uma rotina e a do trabalho também, né? Porque o estudo, ele é a longo prazo, né? Ele não é agora. Estou estudando agora para no próximo ano ter uma ascensão de carreira, entrar na graduação, etc. Ela é um caminho bem devagar, né? É bem lento. Tudo bem ser lento. Lentidão também é velocidade. A gente precisa olhar para isso, né? Para os nossos próprios processos internos, entender se eu estou indo rápido, estou indo devagar, tudo isso faz parte de velocidade. Tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem. Então, a dica que eu dou é realmente conciliar e perguntar qual é a minha prioridade hoje para isso. A gente consegue atribuir pesos. Você não vai conseguir estudar 8 horas por dia e trabalhar 8 horas por dia. Não por muito tempo, né? Porque, enfim, você vai precisar dormir 1 hora. Senão você vai perder seu rendimento. Mas se você vê o grau de ênfase que cada coisa precisa, naquele momento é mais fácil conseguir tornar sustentável. Com certeza. E uma coisa que você falou também, Giovanni, é questionar o que é rendimento. Então, beleza. Questionei a minha prioridade. Mas o que é? O que eu estou entendendo com rendimento? É estudar um tema e acertar 100 questões? É estudar um tema e acertar 10 questões? É realmente fazer um bom fichamento daquela disciplina que eu não sei? Questionando o rendimento, eu consigo olhar para o meu resultado e pensar qual é o resultado que eu quero alcançar daquela disciplina, daquela matéria, daquele conteúdo. Então, eu acho que é importante, sim, né, colocando em checklists, né? Qual é a minha prioridade? Qual é o rendimento que eu quero alcançar? Qual é o resultado que eu quero atingir? Acho que essas 3 perguntas a gente consegue equilibrar esses pratinhos, né, do trabalho, do estudo, né, e a minha própria expectativa comigo mesmo. No fundo, é tudo uma questão de autoconhecimento. Com certeza. Autoconhecimento, com certeza. O autoconhecimento não é só uma coisa muito... Parece meio abstrato, saiba quem você é, mas é também saber como você estuda, o que você gosta de estudar, o que você gosta de fazer, o que você quer da vida, o que te move. E você ir vendo em cada momento, né, investigando o que você está fazendo. Né? Você é o sistema, mas você também é o arquiteto dele. Investigar, você falou investigar, né? E investigar os nossos limites. Qual é o meu limite? Até onde eu posso chegar? Lembrando que limite, né, tem a ver com a nossa própria capacidade mental. De suportar algumas coisas, né, de estender algumas coisas, né, e desse limite criar zonas, produções de prazer mesmo, né. Então eu estou estudando isso porque eu gosto, aquilo eu não gosto, mas eu preciso aprender. Tem formas e formas de criar didáticas para isso. Eu acho que a gente vem de um processo, né, desses longos processos de estudo que às vezes é muito descontextualizado tá fora de contexto, né? Sim. Então, acho que a gente precisa olhar para isso com mais cuidado com nós mesmos, com mais zelo com nós mesmos. Esse contexto está me parecendo o segredo aqui. É. A gente nunca esquecer do porquê, do como, do onde, né? E não ficar pensando só nas tarefas do trabalho, nas responsabilidades em abstrato. Eu acho que esse é o segredo, porque senão realmente fica uma coisa rasa, sabe? Fica só maçante, mas... E não fica palpável, eu não consigo pegar. O meu pensamento, eu funciono muito por imagens, né? Então o meu pensamento é de imagens, né? Então eu preciso visualizar aquilo que está acontecendo, eu preciso pegar. O meu pensamento é muito tátil. Então se eu não tenho palpabilidade, esquece. Mas isso sou eu não sou o Giovanni, eu não sou quem está assistindo essa conversa. Uhum. Ó, você já passou por graduação, mestrado e agora doutorado. O que aprendeu na prática sobre estudar a longo prazo que um estudante normalmente não aprende? Com certeza a rotina. Com certeza a constância. Todo o papo que a gente está tendo, né? Com certeza sobre tudo isso, né? Porque fazer um mestrado é um baita processo de aprendizagem, né? Porque eu preciso estar em contato com outras pessoas, né? Que às vezes sabem muito sobre o tema e às vezes não sabem, né? Quando a gente é mestrando, por exemplo, a gente está iniciando a vida acadêmica, né? Iniciando a forma de fazer pesquisa. São 2 anos fazendo mestrado, né? Então você passa por etapas. Você passa pela etapa de aprender a escrever, você passa pela etapa de aprender a escrever a sua metodologia, você passa pela etapa de escrever como é que a minha pesquisa ela pode ser de fato anônima, sigilosa, que vai respeitar os princípios de ética e privacidade, né? Eu vou passar por uma qualificação que vai me validar, né? A banca vai validar o meu conhecimento. Então, eu vejo uma cascata. Eu vejo essas graduação, o mestrado, o doutorado como uma cascata de cuidado comigo mesmo, de aprender aquilo que eu não sei. E o doutorado é uma outra coisa, né? Que você já tem maturidade científica, acadêmica para pesquisar sozinho, né? Você tem autonomia para pesquisar aquilo que você entende que é importante para a sua pesquisa. Então, como eu vejo essas passagens, aprendizagem, rotina, mas também autonomia. O estudo é autonomia, né? Perfeito. Esse aqui é bem interessante. Atualmente na gestão pública, você lida com temas bastante complexos e a necessidade de eventualmente explicá-los para todo mundo. Desde do doutor, do prefeito, a dona Maria, o seu João. Até mesmo para o juiz.
até não para o juiz, exato, também sai da área, Tem que né? falar a linguagem dele, né? Com diversos profissionais, exatamente, diversas faixas etárias. E a parte, é claro, uma parte não é só simplificar, né? Tem uma adaptação, né? Quando é uma questão de idade, às vezes você vai falar de um jeito, sei lá, essa pessoa aqui parece gostar desse tipo de música, então ela gosta de falar assim. Então, quer dizer, né, um estereótipo, mas tendência, e aí você fala de uma coisa que dialoga com a linguagem dela. Mas quanto à questão da simplificação, como que você faz isso? Você já respondeu a própria pergunta que você fez para mim. Já respondi? Já. Respondi enquanto eu desviava aqui desse bichinho assassino. Desses mosquitinhos. É a gente utilizar a linguagem simples. Essa é a resposta, né? E simples não quer dizer simplista. É porque a forma que eu converso, né, com uma pessoa que está num cargo de alta gestão, mas até mesmo quem é um funcionário da limpeza, desse espaço que a gente está hoje, né, no Centro Cultural São Paulo, eu tenho que ter uma linguagem simples. Eu preciso traduzir aquele conhecimento técnico para uma linguagem que aquela pessoa vai entender, né? Eu tenho tido muito contato, né, no meu espaço de trabalho, né, com várias peças jurídicas, né? Aí esse dia eu estava conversando com o departamento financeiro, eu falei assim, o que esse cara da procuradoria está querendo dizer com isso daqui? Porque era um texto desse tamanho, não falava nada com nada, basicamente ele quer saber se a gente tem capacidade técnica e orçamentária para executar o projeto. Não precisava fazer um texto desse tamanho, né? Citando artigo, linha. Jurisprudência. Não precisa. Mas eu entendo, né, que dentro do espaço da administração pública é o que a gente vai usar como linguagem oficial. Mas a linguagem oficial ela pode ser uma linguagem simples, né, que vai ser traduzível para todo mundo. E eu, né, eu sou uma pessoa que sou doutorando, né, eu não sou qualquer pessoa, né, dentro do espaço institucional, acadêmico, público. Mas a gente precisa adaptar as nossas linguagens. Adaptando as nossas linguagens, eu consigo ter entendimentos. Quantas e quantas vezes, ô Giovanni, a gente está num espaço de reunião, eu falei A, você falou A outra pessoa falou A, a gente sai da reunião falando B. Quantas e quantas vezes no espaço de reunião, ou até mesmo, né, o espaço do cursinho é um espaço fenomenal de linguagem, né? Eu entendi, a outra pessoa não entendeu. Se uma terceira pessoa não entendeu o que a pessoa falou, a linguagem não foi simples, a linguagem não foi efetiva. Então, quando a gente fala, né, de adaptar a linguagem, adaptar contexto, eu preciso ser muito claro naquilo que eu estou falando. E esse é um exercício diário, né? Porque esse exercício de tradução, né, a gente sempre pensa, né, na tradução de uma língua para outra, né, do inglês para o português, do italiano para o português, português para o africano, né, para uma outra língua qualquer. Mas a gente também precisa ser traduzido do português para o português, né, numa conversa. Então, a linguagem simples, eu acho que essa é a melhor estratégia. E muitas instituições acadêmicas, de pesquisa, de ensino, têm adotado a linguagem simples como uma forma correta de se comunicar, porque eu acho que esse é o único jeito mesmo, né, de todo mundo ter um entendimento do que eu estou falando, né? A gente falou coisas aqui, constância, disciplina, autoconhecimento, todo mundo tem uma ideia do que seja isso. Mas adaptar isso para uma linguagem simples, né, para quem nunca ouviu o que é autoconhecimento, o que é jurisprudência, por exemplo. Como é que se explica numa linguagem simples o que é jurisprudência? Então, acho que são essas coisas que a gente precisa se ater, né? E isso é uma coisa que eu tenho muita... Quando eu estava fazendo o meu mestrado, né, o meu orientador perguntou assim, você está escrevendo para quem, Alan? A sua pesquisa. Eu falei assim, eu estou escrevendo para aquela pessoa que mora lá no Grajaú, que não teve um acesso à educação adequado, possa entender como é que eu falo de prevenção do HIV para jovens. Porque o discurso que a gente tem, né, da linguagem que a gente tem sobre prevenção do HIV é muito técnico. Não dialoga com aquela pessoa que está de 15, 16 anos, né, que está conhecendo o seu corpo, que está se relacionando com outras pessoas que não teve acesso, né, não sabe o que é preservativo. Então eu estou escrevendo para aquelas pessoas entendam. Porque se aquela pessoa entender que está no Grajaú, quem está no Alto de Pinheiros também vai entender. Porque a linguagem é simples, ela é conectada a uma dinâmica social, conectada a uma vida, né, conectada a uma experiência. Então acho que a linguagem simples é a solução para a gente. E isso me fez pensar numa questão. Todo mundo fala em linguagem simples, na expressão literal. Todo mundo fala em linguagem simples. Então, às vezes se escolhe escrever num determinado jargão ou algo assim, mas todo mundo, pode ser a pessoa mais culta, mais letrada, pode ser a pessoa na posição mais institucional. Se você sentar com ele na mesa de um bar, ele até pode soltar uma mesóclise para fazer gracinha. Às vezes eu faço isso, eu confesso essa culpa. Mas com certeza ele vai falar de um jeito que você entende. Exato. Então acaba sendo quase uma escolha, né, adotar a linguagem simples. Não algo que é tanto um processo assim que vai dar trabalho. É mais uma decisão de começar a fazer isso agora. Exatamente, porque a linguagem simples é uma linguagem do cotidiano. A gente precisa resgatar o nosso cotidiano, para as nossas práticas e dia a dia. Perfeito. Vamos para a próxima. Para alguém que está tendo a dificuldade de conciliar estudo, trabalho e vida pessoal, que frase o senhor deixaria e como essa frase teve impacto na sua própria jornada para continuar seguindo nos momentos difíceis? Poxa, eu falaria da gente levar a vida com mais leveza.
Acho que a gente está numa sociedade extremamente da hiperprodução. Essa hiperprodução cria um hipernada, uma sensação de vazio com nós mesmos. Eu deixaria a vida mais leve, né? Aproveitar os momentos que a gente tem de lazer, essencialmente para lazer. Né? Os momentos de família, essencialmente para a família. Né? Os momentos de diversão noturna, para esse momento de diversão noturna. Tem uma música que eu gosto muito, que se chama Leve, da Mamundi, que é uma cantora carioca, se eu não me engano. Eu acho que a sensação que eu tenho ouvindo aquela música me deixa leve. Eu acho que é essa sensação que eu procuro ter no meu dia a dia, sabe? Não deixar o trabalho me categorizar numa identidade, não deixar o meu doutorado me categorizar numa identidade e aproveitar a vida. Parece muito clichê, né? Aproveitar a vida como ela é, mas eu acho que essa é uma das formulações filosóficas mais bonitas que a gente tem. Aproveitar a vida. Mesmo no espaço do trabalho, mesmo no espaço do doutorado. Porque com mais leveza, eu consigo deixar a minha vida mais vivível. Acho que esse é o nosso desafio. Deixar a vida mais vivível. E isso que você comentou da identidade foi algo que me chamou a atenção, porque hoje em dia eu brinco que cada um tem sua vitrine, né? No Instagram, principalmente. Você coloca lá o que você é, e normalmente as pessoas vão profissão, idade, às vezes vão mencionar algum hobby ou alguma coisa assim, e aí tem as suas fotos também mostrando um estilo de vida. E a coisa mais comum, profissão. Profissão. Se a pessoa ela vai ter uma descrição de uma única palavra, vai ser profissão, formação. Enquanto as suas redes, inclusive, foi algo que eu notei, elas não se resumem ao secretário adjunto da saúde de Jundiaí. Elas são do Alan. Exato. Em toda a abrangência assim, do Alan. Isso eu achei uma coisa bem legal, não é? Exato. Você não só fala, você faz. Sim, não, mas isso também foi a partir da terapia, tá? Não foi porque o Alan é um ser iluminado, não. Foi a partir da terapia, né? E também de alguns reconhecimentos comigo mesmo, né? Dessa jornada muito exaustiva de trabalhar, de estudar, né? De produzir vida social. Então isso é uma coisa que eu aprendi, né? O que eu faço profissionalmente de estudo não me resume. O que me resume é aquilo que eu quero produzir comigo mesmo, sabe? Então mas isso também mudou quando eu fiz 30 anos, sabe? A gente estava falando aqui antes, né? Eu e o Giovanni, né? Que quando eu tinha 27 e 28, foi o meu melhor momento, né? Eu estava no meu ápice. Mas depois que você faz 30, muita coisa muda, você consegue entender as coisas, sabe? Você consegue ver aonde você quer chegar. Então, eu acho que é isso. A gente não pode se resumir a uma categoria restrita de identidade. Entendi. Agora, a última pergunta, que inclusive você que me sugeriu fazer, o que é estudo? Essa é uma pergunta que algumas pessoas me fazem sempre, né? Quando eu estou em palestra, em aula, né? O que significa a categoria de estudo para mim? Eu não vou falar de Paulo Freire, eu já vou quebrar essa expectativa. Tem dois autores que eu gosto muito, que se chama Fred Moten e Stefano Harvey. São autores americanos que se dedicaram e se dedicam a estudar a categoria estudo. O que é estudo para eles? E eu acho que tudo que a gente falou aqui foi uma forma de estudo. Porque estudo é aquilo que a gente faz junto. A gente faz junto numa conversa como essa, a gente faz junto vendo uma exposição, a gente faz junto conversando com a nossa mãe, a gente faz junto viajando, a gente faz junto escrevendo poema. Então a categoria estudo, para mim, ela não está vinculada a um espaço formal de conhecimento. Ficar 8 horas por dia estudando, ficar virando a noite como eu fazia na minha adolescência. Toda interação, toda conversa... É uma forma de estudo. É uma transmissão de conhecimento. É uma forma de estudo. Porque a gente tem uma forma bancária, talvez eu falei de Paulo Freire, a gente tem uma forma bancária de conhecimento, que é eu depositar um conhecimento sobre o outro. Mas para mim, e para esses autores que eu tenho estudado, estudo é aquilo que a gente faz junto. E se gera. Exatamente. Então, quem for assistir essa entrevista, desde o começo até agora a gente estava estudando uma outra forma de produzir conhecimento, uma outra forma de se implicar com o mundo. Para mim é muito válido, eu não descarto a possibilidade, né, de ler o livro, porque eu preciso disso, né, para adquirir conhecimento, de ir na aula, mas quando eu estou numa exposição, por exemplo, tá lá uma forma de estudo. Sim, né? E a gente aprende muito nessas, né? Que é pelo pincel, que é pela tinta, que é pela palavra, que é pelo som. Então, o estudo para mim é aquilo que a gente faz junto. Perfeito. Essa é a minha resposta. Bom, muito obrigado pela presença, Alan. Obrigado. Ele não gosta de ser chamado de secretário, de senhor, de doutor, de nada. Alan tá bom, cara. Alan tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Sigam para mais. Aqui no YouTube vão ter outras entrevistas completas. E no Instagram, no TikTok e no YouTube Shorts, os cortes para vocês. Obrigado, gente. Até breve.